Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos no nosso terceiro vídeo, dessa pequena série sobre o sacramento da reconciliação. Eu sou Renilson Monteiro, da Missão Pastorear, e nós estamos aqui nesse canal, @Missão Pastorear, para evangelizar. Estamos concluindo a nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora, e esse vídeo foi um pedido dos nossos irmãos consagrados e aqueles que estão se preparando para se consagrar, para aprofundar um pouco mais sobre o sacramento da reconciliação. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a origem e a definição do pecado. No nosso segundo vídeo, nós falamos sobre as consequências do pecado. E nesse terceiro vídeo, então, nós vamos falar um pouco sobre a instituição do sacramento da reconciliação. Ali nas Sagradas Escrituras, entender um pouquinho dessa realidade. O sacramento da reconciliação, esse sacramento que nós vamos estudar agora, ele pode ser chamado segundo o sacramento da conversão, segundo lá Marcos 1:12. Marcos 1:12, do 12 ao 15, vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o sacramento da conversão. Pode ser também chamado sacramento da penitência, como lá em Mateus 4:17, vai dizer que desde então Jesus começou a pregar dizendo: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Pode ser também chamado de sacramento da confissão, como nós já vimos lá em João, na primeira carta de São João 1:9, Se confessamos os nossos pecados, ele, então, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele também pode ser chamado sacramento do perdão, Ou seja, lá em Efésios 1, do 7 ao 8, vai dizer que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então pode ser chamado também sacramento do perdão, ou sacramento da reconciliação, como eu gosto de chamar, eu acho esse nome bonito, porque se reconcilia com Deus, esse sacramento. Então, lá em 2 Coríntios 5:18, vai dizer que tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério dessa redenção. Ou ainda lá em Romanos 5, que vai dizer que quando ainda éramos inimigos de Deus, vai dizer que quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus então enviou o seu Filho para se reconciliar conosco. Então, pode ser chamado sacramento do perdão, sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento da reconciliação. Então, esse sacramento da reconciliação, vou tratar sempre assim, que é o termo que eu usei, que eu gosto de usar. Nós vimos que sempre a palavra ali, em todos os termos, está se referindo ao perdão, ou à reconciliação, à penitência, ou à confissão, sempre está relacionado com o mistério da vinda do Filho de Deus que veio para nos salvar. Então sempre Deus reconciliou conosco através de Cristo. Deus reconciliou-se conosco através da morte do seu Filho. A morte do seu Filho que nos deu a redenção do pecado. Então está sempre relacionado com esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, a gente vai entender o sacramento da reconciliação não apenas como um bate-papo, onde eu peço desculpa e Deus vai me perdoar. Não é isso. Para que haja essa redenção do pecado, essa confissão do pecado, o perdão do pecado, precisa passar por esse mistério da cruz, porque nada mais é o sacramento da reconciliação do que o derramamento daquela graça, dos méritos ali alcançados pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. E nós vamos ver que tem muito a ver com a Eucaristia também, porque a Eucaristia, no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que é o memorial vivo, ou seja, é a presentificação daquilo que Cristo fez.
da paixão, morte e ressurreição. Então, tudo aquele mérito, ou seja, Jesus, ele sofreu, ele veio ao mundo, sofreu, morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Tudo isso é aplicado nesse sacramento, é derramado nesse sacramento, de forma muito eficaz e viva, tá? Então, o Catecismo da Igreja ele vai dizer no parágrafo 1846 que o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim o disse a José: pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, é para isso que Jesus diz, para salvar o povo do pecado. Então, quando nós estamos em pecado, nós vamos a quem? A Jesus. Nós vamos a Ele. É Ele que nos salva por meio desse sacrifício, tá? E nós vamos entender que o sacramento é uma extensão desse sacrifício, tá? Então, a salvação ou remissão dos pecados, ela se dá na cruz. Claro que em todo o mistério, mas no momento ápice ali da entrega do sacrifício perfeito de Cristo no Calvário, que Ele mesmo se entrega. Ele é altar, sacerdote e vítima, e se entrega ali no altar para a remissão dos nossos pecados. Tá? E depois Jesus vai instituir o sacerdócio, antes um pouco, né? Jesus institui ele na ceia, na Santa Ceia, o sacerdócio e a Eucaristia. Então ele já instituiu o sacerdócio. E depois ele vai instituir outros sacramentos para que os sacerdotes continuem a obra dele na terra. Tá? Então o sacramento da reconciliação ele pode ser entendido como a continuação do amor de Cristo, né? E o sacerdote é a continuação desse amor de Cristo no mundo, né? São João Maria Vianney disse que o sacerdote é o amor do coração de Cristo, né? Eu coloquei essa versão. É a continuação desse amor de Cristo. E o sacramento da reconciliação, então, é a garantia da continuidade do derramamento da graça de Cristo e dessa misericórdia de Cristo na humanidade. Porque quando Cristo sobe aos céus, nós vimos agora aqui a ascensão de Cristo, ele não nos abandona, ele deixa uma igreja e deixa a igreja para finalizar a obra. Ele fez, ensinou e diz: fazei isso em memória de mim, continuai. Nós vamos ver daqui a pouco, ele diz: ide, pregai o evangelho, convertei, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curai os doentes. E vai dizer daqui a pouco também para perdoar os pecados. Então, ele deixou quem? O Espírito Santo, que é a presença forte e real de Deus, que vai continuar agindo na igreja. Então, o sacramento da reconciliação, que é algo que ele dá para os sacerdotes da Igreja Católica apenas, é a garantia da continuidade desse derramamento da graça de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus fez, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus perdoou, Jesus fez muitas coisas, Jesus continua fazendo por meio da igreja, que é os seus ministros ordenados, que ele ordenou primeiro os 12 e depois os outros foram fazendo outros ministros. Que lindo isso, né? Eu adoro falar sobre a confissão, porque é um tema maravilhoso. O sacramento da confissão, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1422, eu vou ler aqui no Catecismo para vocês verem, né? Eu gosto muito do nosso amarelinho, né? Amarelo significa ouro e aqui de fato é o ouro, nosso grande tesouro. Diz assim: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão das ofensas feitas a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Aqui nesse parágrafo do catecismo a gente vê alguns elementos da aula passada também, né, do vídeo passado. Olha só, aqueles que se aproximam do sacramento da penitência, eles vão obter a misericórdia divina, vai ter o perdão, né, pela misericórdia, da ofensa feita a Deus, que nós vimos, o pecado é uma ofensa a Deus. E diz assim, ó, ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja. Por que são reconciliados com a igreja? Porque eles se afastaram, eles desligaram da igreja, né, rompeu aquela aliança, né, sobrenatural com o corpo divino de Cristo, como nós fizemos. Agora o sacramento da reconciliação vai refazer isso, tá vendo? A igreja que eles feriram ao pecarem, ou seja, lembra que eu falei que o pecado fere a igreja, fere o corpo místico de Cristo? Então nada daquilo, o pecado é meu, eu que estou fazendo comigo mesmo, às vezes aqueles pecados pessoais, você pensa assim, não estou ofendendo ninguém, não estou magoando ninguém nem está sabendo, está sendo tudo escondido, então não está tranquilo. Não está tranquilo.
está ferindo a igreja, está ferindo o coração de Deus, está falando aqui. Então precisamos voltar, vir para o sacramento da penitência, né, como ele diz aqui no catecismo, para que nós possamos reparar isso, voltar à amizade com Deus, tá? Isso é muito importante, muito belo, tá? Então, nós temos aqui o que nós podemos entender. Em Hebreus 14:16 vai dizer: aproximemo-nos, pois, né, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Onde é o trono da misericórdia? Né? É o confessionário, é o trono da misericórdia. Se aproximar do sacramento, buscar o sacramento da reconciliação, né? Porque é ali que a gente vai achar uma graça, a misericórdia e um auxílio oportuno, para que nós não nos perdamos, né? Não perdamos o céu. Então, por que o sacramento da reconciliação depois do batismo? Nós temos o batismo sacramental e nós sabemos que no sacramento do batismo nós somos regenerados, lavados totalmente. Uma pessoa, quando ela recebe o batismo, se ela morrer naquela hora, ela vai, né, talvez direto para o céu ou então para o purgatório, mas ela é regenerada, porque uma coisa é perdoar todos os seus pecados, outra coisa é as penas temporais. As penas temporais, que são as consequências espirituais ali que fica do pecado, ela só vai ser tirada com muito sacrifício. E aí, quando a pessoa não faz muito sacrifício, penitência, sofre na terra, ela vai sofrer no purgatório para purificar a sua alma, tá? Mas o sacramento do batismo, ela lava totalmente a nossa alma. Só que aí nós voltamos a pecar novamente. Por isso que é interessante entender que o sacramento da reconciliação é essa extensão, né, dali do que jorra da cruz. Em uma outra formação que eu fiz no MIT uns anos passados, eu fiz uma imagem assim com Cristo e um reflexo de Cristo assim, naquela imagem onde estava o sacerdote confessando, para dizer que aquele mérito que sai da cruz continua ali, né? Porque Cristo vai perpetuando o seu sacrifício, vai também perpetuando o seu perdão. Na cruz não jorrou redenção, no sacramento da reconciliação está jorrando redenção. Então, a cruz está acontecendo ali. Só que acontece, lembra que eu falei que nosso pecado faz ele escravo? Então, se ele teve que ir para a cruz para morrer pelos meus pecados, então ali no sacramento da reconciliação também é o fruto de uma morte de Cristo que está sendo derramado sobre nós, né? Então, o sacramento da confissão é para apagar os pecados depois do batismo, e os pecados temporais que nós cometemos. E o batismo já nos lavou, mas é por isso que precisamos de novo desse sacramento. Em todos os sacramentos, nós vamos ter ali os méritos de Cristo sendo aplicados, em todos. Nós temos a ação viva, né, de Cristo, né, derramamento da graça de Cristo em todos os sacramentos, exceto na Eucaristia, que a Eucaristia é o próprio Cristo, isso aí nós vamos ver em outras aulas, mas só para a gente entender. Em todos os sacramentos vai haver, então, um derramamento da graça de Cristo ali, para que nós possamos perseverar. O batismo nos torna filhos e nos regenera inteiramente. Na comunhão nos tornamos um com Ele, participamos ali da vida divina. No matrimônio, somos sinal do sacramento, do casamento de Cristo com a igreja, também nos tornamos uma só carne com o cônjuge ali. No sacramento da ordem, recebe uma graça eterna, segundo a ordem do rei Melquisedeque, né, para ser o outro Cristo na terra. Olha só que graça maravilhosa. Só que você recebe o batismo, depois você não cumpre. Você casa, mas você não cumpre. Você recebe a primeira comunhão, depois você vai e peca de novo. Você é ordenado sacerdote, mas depois você não cumpre, né? Peca. Se você falhar em todos esses sacramentos, ainda tem o sacramento, né, que é assim, um belo, né? Claro, o mais importante é a Eucaristia, mas só que se eu não passar pela confissão, eu não posso receber a Eucaristia. Olha só que maravilha. A importância desse sacramento. Então, se você falhar em todos, ainda tem outra chance. Se você falhar de novo, tem outra chance, tem outra chance, tem outra chance. Jesus sempre vai te dar outra chance. Eu sempre coloco assim, só há um jeito de não ir para o céu, só se você não quiser. Porque se você quiser e perseverar, se aproxima do trono da misericórdia, que Deus vai sempre te dar esse perdão. Então, aí lá na Sagrada Escritura, nós vamos ver em João 20, 22, quando Jesus institui o sacramento da reconciliação. Vamos procurar aqui para a gente ler um pouquinho, para a gente entender por que nós devemos nos consagrar, estou lembrando da consagração. O que nós devemos confessar, né? Jesus
ali ressuscitado, aparece para os apóstolos, né? E fala muitas coisas, sopra sobre eles o Espírito Santo. E no versículo 22 diz assim: depois dessas palavras, soprou sobre eles o Espírito, dizendo-lhe. Então Jesus soprou o Espírito. Então esse Espírito soprado nos discípulos significa que agora a ação de Deus vai estar neles. Recebe o poder do Espírito Santo, né? Ele diz: recebei o Espírito Santo. Olha só, Jesus está dando o Espírito Santo para os apóstolos, para continuar a sua missão. E ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Então, se o sacerdote disser, teus pecados estão perdoados, então estão perdoados, foi Jesus que disse aqui. Como não acreditar, né? Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, se o sacerdote não perdoar, não vai ser perdoado. E o sacerdote tem, né, o discernimento e tem também a autoridade para dizer se aquele pecado pode ser perdoado ou não. Por exemplo, a pessoa vem, mas o sacerdote sabe, já havia até situações, o sacerdote sabe que a pessoa vai continuar em pecado, ele não dá absolvição. Ele não dá. Então não foi perdoado. Às vezes ele fala, ó, você volta, reza, quando você estiver realmente disposto a deixar esse pecado, eu vou te absolver. Até porque se ele dá uma absolvição, o pecado, o sacramento ele vai ser inválido. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. O sacramento vai ser inválido. Porque se há uma intenção de pecar de novo, o sacramento é inválido. Então aqui, voltando para nosso foco, Jesus institui o sacramento da reconciliação. Olha só, lá na Santa Ceia, Jesus institui o sacramento da ordem, né, do sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, que ele já está falando ali para os sacerdotes para fazerem a missa, e depois aqui, Jesus tem um motivo pelo qual ele vai deixar para falar isso depois de ressuscitado. Ele poderia ter falado isso lá, mas deve ter algum motivo pelo qual ele deixou para falar depois. Né? Que alguns teólogos aí devem saber, eu ainda não descobri. Quando eu pesquisar sobre isso, nos próximos vídeos eu falo. Mas tem uma lógica e tem um porquê, porque Jesus quis assim. Né? Então ele falou agora para os discípulos para perdoar os pecados. Então ele está instituindo o sacramento da reconciliação. Então, nós podemos dizer que Jesus ele deixa essa missão agora para a igreja, né? Para santificar o povo, para educar o povo, para ensinar o povo, para perdoar o povo, para fazer com que o povo vá para o céu. Essa mesma igreja que Jesus instituiu, que Jesus falou, né? E já deu ali a sua ordem, já era uma espécie de instituição da igreja ali, quando ele fala em Mateus 16, 18 e 19 para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ainda fala, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se eu disser que não perdoei aqui na terra, não será perdoado no céu. Se eu disser que está perdoado na terra, está perdoado no céu. É Jesus que dá, entendendo que a gente fala assim, mas eu vou me confessar com o padre, como eu, ou então as mesmas dizem assim, como assim esse padre pode perdoar um pecado? Né? Mas olha só, Jesus soprou sobre ele o Espírito, é sobre a autoridade de Jesus que eles estão perdoando os pecados, e mais que isso, é o Espírito Santo que Jesus soprou neles lá, que está agindo. O sacerdote, na hora que ele está exercendo um sacramento, né, um ato litúrgico, ele está agindo em persona Cristo, significa que Cristo está agindo nele. Tá? O sacerdote, ele é uma palavra bem rasa assim, mas que dê para entender, ele empresta o seu corpo, o seu ser para Cristo agir. Então Cristo não nos abandonou, como eu disse, ele está aqui, ele está no sacerdócio, ele está na Eucaristia, ele está na palavra. Então Jesus está agindo ali no sacerdote. E para que haja, então, um sacramento da reconciliação, existem também os elementos. Sempre a gente vai, né? Existem os elementos para ter o pecado. Lembra que nós falamos? Assista lá o primeiro vídeo. Então vai ter também uns elementos para que exista o sacramento. Todo sacramento, para que ele exista, precisa ter 3 elementos. A matéria, o ministro e a fórmula. O ministro que vai ministrar ali aquele sacramento, a fórmula, que é o que se fala ali, né, que já está prevista pela igreja, está lá nos livros litúrgicos, e a matéria. No sacramento do batismo, nós temos a matéria, é a água, o ministro vai ser ali o sacerdote, o diácono, ou até um ministro do batismo, que vai ministrar, e a fórmula, eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Se a pessoa não falar isso,
não batizou, né? Então, se não for um ministro instituído, autorizado, não tem batismo. Então, o batismo é o único dos sacramentos que outras pessoas podem fazer. Existem outros casos sobre o batismo, tá? Mas aqui, batismo de emergência e tal, aquela coisa. Mas tem que ter uma fórmula, a matéria e o ministro. No sacramento da Eucaristia, nós temos uma matéria, que é o pão e o vinho, que vai ser transformado. Nós temos um ministro, né, devidamente instituído pela igreja, que é o sacerdote ou um bispo, né, um presbítero ou um bispo. E nós temos a fórmula, que é a oração eucarística. Está lá já previsto, tem que falar daquele jeito. Se o padre não fizer a oração eucarística, por exemplo, se o padre passar mal ali um pouco antes da oração eucarística e sair, teve que sair ali e tal, o SAMU levou, aí os ministros, mas o padre saiu, mas a gente já está, vamos continuar a missa aqui. E a gente pegar e comungar aquilo, é pão, tá? Então tem que ter o ministro, tem que ter a matéria e ele tem que falar a fórmula. No sacramento da reconciliação, é muito interessante quando a gente fala disso, porque assim, tem que ter o ministro do sacramento da reconciliação é só o sacerdote, né, previamente ordenado pela igreja. A fórmula, né, que ele vai falar, tem uma coisa que ele fala antes, né, pode variar um pouquinho ali o que o padre fala, mas ele faz o sinal da cruz, faz uma oração, fala, né, fala os teus pecados, de alguma forma ele vai dizer, né, quais são os pecados que você traz, tal. E a fórmula, eu te absolvo, né, pelo ministério a mim concedido, em nome da igreja, eu absolvo teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, falou a fórmula. Se ele também não falar aquilo, não está perdoado. Por exemplo, você confessa, tal, um padre, pronto, meu filho, beleza, tchau, pode ir, viu? Deus te abençoe. Não está perdoado, né? Então tem que ter o ministro, tem que ter a fórmula também da reconciliação. E tem que ter a matéria. Renilson, qual é a matéria, então, para o sacramento da reconciliação? Aí a gente fala, tem que ter pecado. Então eu preciso me confessar para poder me consagrar a Nossa Senhora, mas eu não tenho pecado, então eu vou pecar, para poder ter uma matéria para poder levar para a confissão. Porque se não tiver pecado, como é que eu vou pedir perdão a Deus? Nós sempre temos pecados, mas a matéria do sacramento da reconciliação não é especificamente o pecado, tá? Porque eu posso até estar com o pecado, mas não ter o que realmente é a matéria, o que importa para ser levada para o sacramento da reconciliação, que é, na verdade, a contrição, né? A contrição do meu coração, que a gente pode chamar de arrependimento. Mas quando a gente fala de contrição profunda, é uma coisa maior, é tipo um salmista Davi, quando ele fala ali que você percebe que ele está, nossa, assim, com o coração estraçalhado de arrependimento de ter ofendido a Deus. Tipo assim, naquele momento você percebe, se Davi tivesse uma chance de voltar atrás, ele não faria nunca isso mais. Ele se arrependeu profundamente. É quando você sente uma dor no coração por ter feito aquilo, junto com Cristo. Então, essa é a matéria que você leva para o sacramento da confissão. É o seu arrependimento, não o pecado. Porque você pode, se você chegar lá e dizer assim, padre, eu cometi o pecado tal, pode sim, meu irmão, mas eu não estou arrependido, não. E eu vou cometer de novo. Então, não vai ter sacramento. Se você confessar o pecado, né, você não falar nada que não está arrependido, mas se você não tiver arrependido e tiver com a intenção de fazer de novo, o sacramento foi falso. Assim como existe um teatro matrimonial, existe um teatro também do sacramento da reconciliação. Falou tudo ali, mas se não tinha uma contrição verdadeira do coração, foi falso. E existem outros elementos que podem fazer com que esse sacramento seja inválido, né? O termo é melhor, não é falso, é inválido. Ou seja, fez tudo, mas o que é inválido significa que foi feito errado, ou que o ministro não poderia ter feito. É que não houve efeito, porque só vai ter efeito se você tiver realmente com o coração contrito. Tá certo? Então, esses são os 3 elementos para que haja uma confissão. Então, você só vai para o sacramento da reconciliação, para o trono da misericórdia, quando você tiver com o seu coração verdadeiramente arrependido, contrito. Você faz um ato de contrição, né? Então, a contrição e arrependimento. E aí vai ter um caminho entre o pecado até a confissão, né? E esse caminho vai, a gente pecou, aí depois a gente vai reconhecer que pecou, depois a gente vai se arrepender, a gente faz um ato de contrição, decide, lembra daquele caminho do filho pródigo? Decide então voltar, aí ele pensa o que vai falar. Nós também, quando estamos fazendo o nosso exame de consciência, o que eu vou falar para o padre? Aí anota, né? Padre, pequei contra Deus, pequei isso, isso e isso. E pede perdão a Deus, né? Então, a contrição,
não sei de quem é essa frase, de onde eu tirei, acho que foi do padre Paulo Ricardo, né? É como significa uma fratura ou despedaçamento do coração, né? Como uma pedra que se despedaça, desfalece. Então, meu coração tem que estar assim, desfalecido de arrependimento pelo ato que eu cometi. E aí eu vou realmente me aproximar do trono da misericórdia. Então, aqui um pouquinho desse vídeo sobre a instituição do sacramento, alguns elementos mais escatológicos dentro da Sagrada Escritura. Então, lembrando que um sacramento, o sacerdote é a continuação do amor de Cristo na terra. E esse sacramento da reconciliação, que é por meio da ação de Cristo no sacerdote, então, né, essa garantia de que o derramamento dessa graça e da misericórdia de Cristo continue acontecendo para nós. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha respondido algumas dúvidas, mas se ainda tiver dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que nós vamos fazer outros vídeos. Posteriormente, vamos aprofundar essa série bem rápida, né? Mas depois a gente pode aprofundar mais no sacramento da reconciliação. Deixe também o seu gostei, deixe o seu joinha, ative o sininho aqui para que o YouTube possa te avisar quando eu colocar vídeos novos, né? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Gente, você não pode ficar com esse vídeo sozinho, mande para aquela pessoa que você sabe que precisa para fazer uma boa confissão. Amém? Então até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, até o próximo vídeo.